Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com as aulas de cálculo de reatores 2. Hoje nós vamos continuar sobre a catálise heterogênea. E o assunto do vídeo anterior foi sobre a etapa limitante. Nós vimos que, consideradas cada uma das etapas de uma reação catalítica como uma reação elementar, o processo como um todo, a reação como um todo, não pode ser mais rápido do que a etapa que for mais lenta, né? É o gargalo. Então, a etapa mais lenta vai ser o gargalo de todo o processo da reação catalítica. Então, a gente precisa descobrir qual é a etapa mais lenta, né? Então, a descoberta de qual é a etapa mais lenta vem das equações que a gente definiu para as etapas de adsorção, reação na superfície e desorção, e vem de dados experimentais. Dos dados experimentais. Então a gente vai ver um exemplo aqui, ó, que é, vamos aplicar essa teoria toda para esse exemplo que é a decomposição do cumeno. O cumeno é um composto aromático, né? Ele tem um anel benzênico aqui, ó, e ele pode ser decomposto para formar benzeno e propileno. Tá? Então ele mostra aqui, ó, como funciona, né? Então, ó, o cumeno adsorve num sítio ativo, tá? Ele, aqui mostra ele adsorvido, né? O cumeno adsorvido. Aqui ocorre a reação, então parte da molécula, né? É uma desalquilação, parte da molécula sai, né? Quebra aqui, fica só o benzeno, e depois o benzeno dessolve, né? O benzeno dessolve. Aqui, ó, aqui embaixo estão as equações, ó. Então, tem a etapa de adsorção, as constantes, aí a reação na superfície e a desorção, tá bom? Então, notem que o mecanismo, ele é um mecanismo de sítio único para reação direta, tá? Porque a gente tem um sítio só ocupado pelo cumeno, né? E aí, depois, o composto propileno, ele não está dissolvido, ele está na fase gás, que é aquele terceiro tipo lá, né, de adsorção que a gente viu lá, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer? Então, ó, a gente vai tratar cada uma das etapas como se fosse uma reação elementar, tá aqui, né? E aí a gente vai fazer o cálculo da velocidade global da reação. E aí a gente vai descobrir se essa velocidade global da reação, ela vai ser limitada pela adsorção, pela reação ou pela desorção, tá bom? Então, vamos começar pela adsorção aqui, ó. Essas equações a gente já definiu, né? Então, essa aqui é a velocidade da adsorção, tá? A gente pode escrever ela em função de uma constante de equilíbrio Kc aqui, ó. Substituir essa Kc aqui, que é a constante direta sobre a inversa. E aí a gente consegue uma expressão para adsorção em função da pressão parcial, da concentração de sítios ocupados, né? Essa aqui. E da concentração de sítios ativos, além das constantes da reação, tá bom? Então, olha só, para a reação da superfície, a gente vai ter a velocidade de reação dada por essa equação aqui, né? Ela vai depender da concentração de sítios ativos do cumeno e de sítios ativos do benzeno. Tá? De novo, se a gente usar essa equação aqui, ó, de definição da constante de equilíbrio, a gente chega na equação para reação na superfície. Tá? E agora para a desorção, a gente tem a equação também, a gente já viu anteriormente, né? A velocidade de desorção, ela vai depender da concentração de sítios ocupados pelo benzeno, pressão parcial do benzeno, né? Concentração de sítios ativos. Tá? Então, ó, o propileno, tem que lembrar, né, que o propileno ele não adsorve, né? Ele está na fase gás, tá? Ele não precisa ser dessorvido porque ele já vai direto para a fase gás. E as constantes de desorção e adsorção são um inverso da outra. Então a gente pode escrever para a desorção, a velocidade da desorção, como essa equação aqui, né? A gente já definiu ela nos vídeos anteriores, tá bom? Então, ó, como não tem acúmulo de espécie reativa, então a velocidade global da reação, que a gente vai chamar essa de R', R' velocidade global da reação, ela vai ser igual, né, a todas as demais, e todas elas, por sua vez, vão ser limitadas pela mais lenta. Tá? Então a gente vai ter que descobrir qual é a mais lenta, na verdade, né? A gente vai ter que descobrir qual é a mais lenta, tá bom?
Então, olha só, a pergunta que a gente vai fazer agora, ó, a adsorção ela é a etapa limitante? É ela que é a limitante? A gente não sabe, né? A gente vai precisar escrever uma equação para a velocidade global da reação, assumindo, né, pressupondo que a adsorção ela é a etapa limitante. Aí a gente vai comparar essa equação que a gente encontrar com os dados experimentais. Se essa equação bater com os dados experimentais, é porque a resposta para a pergunta é sim, né? Ela é limitante. Se a equação que a gente encontrar não bater com os dados experimentais, então a adsorção não é a etapa limitante, é outra. A gente vai procurando, tá? Então, olha só, pessoal, para fazer isso, a gente precisa conseguir escrever as concentrações dos sítios, né, em função de coisas que a gente consegue medir. A única coisa que a gente consegue medir com certeza, né, nesses processos de catálise heterogênea é a concentração de sítio ativo total. Tá? Por quê? Porque a concentração de sítio ativo total a gente tem como descobrir porque o sítio ativo é platina. É platina depositada em cima de uma zeólita qualquer. Tá? Então a gente sabe quanto de platina a gente pôs, a gente sabe a massa molar da platina, a gente pode descobrir quantos átomos tem disponível, né, via de regra, é disponível para a reação catalítica. Tá? Então esse número aqui a gente consegue estimar, né? A gente consegue estimar até com um grau de precisão muito bom. A gente usa o número de Avogadro, né? Um grau muito bom. Esses outros, né, o de sítio ativo e vazio, é que fica um pouquinho complicado. Então a gente vai ter que olhar as equações que a gente tem, vai ter que ser esperto o suficiente para tentar encontrar esses valores dessas variáveis, né, em função de coisas que a gente pode medir, porque essas pressões parciais a gente consegue medir, né? Consegue medir, tá bom? Então, ó, a velocidade para adsorção é essa aqui, a gente já viu, né? Vamos considerar que a global é igual a de adsorção, que é o que a gente está pressupondo, né, desde o começo. E para o estado estacionário é isso que acontece. Agora a gente vai ter que manipular as equações que a gente já tem para poder encontrar os valores das variáveis. Tá? Então, ó, considerando, né, vamos considerar aqui que a etapa de adsorção é limitante. Tá? Então, falar que a etapa de adsorção é limitante é falar das constantes da reação. Tá? Quando a gente fala que ela é limitante, a gente fala que ela é muito mais lenta do que as outras. E esse lento ou rápido a gente pode quantificar pela constante da reação. Beleza? Então, falar que a adsorção é etapa lenta é falar que a constante de adsorção é pequenininha, ou seja, a reação tende para o lado dos produtos, né? E as constantes de reação de desorção são grandes. Claro que a gente está comparando uma com a outra, né, pessoal? A gente está falando que uma é muito maior ou muito menor que a outra, né? É uma questão de comparação. Tá bom? Então, a gente vai considerar que Ka é pequena comparado com Ks e Kd. Se a gente for falar isso, né? Então, ó, se Ks e Kd são grandes, então quer dizer que essa relação aqui, ó, Rs sobre Ks e Rd sobre Kd, são pequenininhas, né? A gente pode aproximar elas por zero. E falar que o K é pequeno é dizer que essa relação aqui, ó, a velocidade sobre o K, é relativamente grande. Tá? Guardem isso, a gente vai usar para simplificar as equações. Então, ó, para a reação na superfície, tá? A gente está falando da adsorção. Então, para falar da adsorção, para resolver o problema da adsorção, a gente vai usar as reações a velocidade da superfície e da desorção. A gente usa sempre as outras, né? Sempre as que a gente não está lidando, tá? Então, ó, a velocidade de reação na superfície é dada por essa equação aqui, a gente já viu. Ó. Aqui tem CS e tem BS, tá? Concentração de sítio ativo pelo cumeno e sítio ativo ocupado pelo cumeno e sítio ativo ocupado pelo benzeno, tá? Então, ó, se a reação é limitada pela adsorção, então o Ks é grande e Rs sobre Ks é aproximadamente igual a zero. Então, se eu substituir isso aqui, né, naquela equação de cima, eu posso encontrar uma relação entre a concentração de sítio ativo ocupado por cumeno e por benzeno, tá vendo? Tá? Agora a gente tem que encontrar esse valor aqui, ó. Encontrar o valor de sítio ativo ocupado. Para isso a gente vai usar a desorção. Tá? Então, ó, a velocidade da desorção é dependente, né, da concentração de sítio ativo ocupado por benzeno. Tá bom?
Então, ó, se a adsorção é limitada, então RD sobre KD tende a zero, porque esse KD aqui é muito grande, né? Então fica dividido por uma coisa muito grande e fica muito próximo de zero. Tá bom? Se eu substituir isso lá em cima, ó, eu vou ter uma expressão do sítio ativo ocupado por benzeno, em função dessa constante de equilíbrio, em função da pressão parcial de B na fase gasosa e da concentração de sítio ativo vazio. Estamos chegando lá, né? Tranquilo? Então, ó, se eu juntar aquelas duas equações, né, a equação de sítio ativo vazio ocupado por B, que é o benzeno, e por C pelo cumeno, eu consigo encontrar essa expressão aqui, agora para CS. Tá? Então, ó, se eu pegar esse valor de CS, né, que eu encontrei aqui na equação de cima, e substituir na reação de adsorção, que é aquela que a gente tinha no comecinho lá, se quiser voltar, pode voltar lá para ver, eu consigo agora uma expressão para velocidade de reação de adsorção, ó, em função da pressão parcial de C, a pressão do cumeno, né, do benzeno e do propileno, a constante de equilíbrio e a concentração de sítio ativo vazios, né? Sítio ativos vazios. Tá bom? Então, ó, no equilíbrio, né, no estado estacionário, essa velocidade de adsorção ela é zero. Tá? Não que ela seja zero na situação que está acontecendo, mas no equilíbrio ela vai ser zero. Tá? Então, se ela for zero, eu posso escrever, né? Eu posso rearranjar essa equação de cima aqui, ó, igualar isso aqui a zero, par de cá a zero. E eu posso só abrir esses dois aqui, ó. E agora eu tenho uma expressão que relaciona as constantes de equilíbrio com as pressões parciais no equilíbrio. Tá? A gente vai usar isso daqui a pouco. Então a gente vai definir, né, um Kp, que é a relação entre as pressões parciais dos compostos no equilíbrio, que vai ser, na verdade, a relação entre as constantes de equilíbrio de cada uma dos compostos, né, cada uma das reações. Tá bom? Então, ó, essa constante de equilíbrio é termodinâmica, né? Ela é uma constante termodinâmica. Se ela define o equilíbrio, se ela tem a ver com o equilíbrio, então, de alguma forma, eu tenho como calcular ela por parâmetros termodinâmicos. Tá? A gente vê lá em termo 2, né? Em termodinâmica 2, a gente vê, né, que essas constantes de equilíbrio, ó, ele de K aqui, ó, elas têm a ver com a energia de Gibbs padrão. Tá bom? Então a gente tem como calcular, né? Por dados experimentais, a gente tem como calcular. Tá? Então estamos quase chegando lá. Por quê? Porque ainda falta a concentração de sítio vazio. Tá? Então, ó, naquela equação lá ficou as constantes de equilíbrio, as pressões parciais e a concentração de sítio ativos vazios. É ele que a gente precisa trabalhar agora. Ó, sítio ativo vazio, a gente encontra pelo balanço de sítios, né? Então, ó, o total de sítios é igual aos que estão vazios mais os que estão ocupados. Tem sentido, né? Então, ó, a concentração total vai ser igual aos sítios vazios mais os ocupados, né? Os ocupados pelo cumeno e pelo benzeno. Tá? Então, ó, os sítios ativos ocupados aqui, a gente encontrou as equações anteriores, né? Que era 1035 e 1036. Se quiser dar uma voltadinha, volta um pouquinho lá. Tá? Então, a gente pode escrever a concentração de sítios totais em função da concentração de sítios vazios e as pressões parciais e as constantes de equilíbrio. Quase. Beleza? Então, ó, agora a gente consegue escrever, né, substituindo aquela equação ali, né, na equação da velocidade de adsorção. A gente consegue escrever uma equação para ela, né, em função do sítio ativo total, que é o que a gente consegue descobrir experimentalmente, a constante de reação, pressão parcial do cumeno na fase gasosa, do propileno e do benzeno, e as constantes de equilíbrio, tá vendo? Ó? Todas as constantes de equilíbrio aqui. Beleza? É isso que a gente precisava, né? Agora a gente tem a velocidade da reação, né, de adsorção, em função de coisas que a gente consegue medir. É isso que a gente precisa na engenharia, né? Então tudo que a gente consegue medir é útil para a gente. O que a gente não consegue quantificar, né, não consegue medir, não tem muita utilidade. Tá? Então, ó, a nossa premissa, né, foi de que a velocidade global do processo fosse igual à velocidade da adsorção, que é aqui, né? Ó, velocidade global do processo igual à velocidade de adsorção. Tranquilo? Então, essa é a equação que a gente precisava, desde o começo. Agora, a gente vai usar essa equação aqui para comparar com os dados experimentais. Lembra, né? Que eu comentei que a gente precisa encontrar a equação para a velocidade global da reação
e comparar com dados experimentais. Então agora a gente precisa comparar com os dados experimentais mesmo, tá bom? Então essa é a equação. Então olha só, para fazer isso, a gente tem uma técnica que a gente usa, né? Que é determinar a velocidade inicial da reação. Tá? Então a gente precisa determinar a velocidade inicial da reação para as concentrações iniciais dos compostos, né? No caso, nosso reagente aqui é o cumeno. Tá? Então o que a gente faz aqui, pessoal? A gente faz reações em laboratório, né? Em um ambiente controlado, com várias concentrações iniciais de cumeno. Pega uma concentração inicial de cumeno, faz a reação. Pega outra concentração um pouquinho maior, no outro dia, né, faz a reação. Faz mais uma. E faz várias, né? E aí a gente consegue determinar qual é a velocidade de consumo do cumeno, né, em relação à quantidade inicial que eu coloquei. Tá? A velocidade de consumo do cumeno, que é o nosso reagente, em função da quantidade inicial que a gente coloca, que aí no caso aqui é o PC0, né? Pressão parcial do cumeno inicial. Tá bom? Se eu pegar a velocidade, claro que a velocidade ela vai variar ao longo do tempo, vocês já viram isso lá em reatores 1 e no que a gente já viu em reatores 2, né? Mas se a gente pegar a velocidade inicial da reação, velocidade bem nos instantes iniciais, velocidade bem nos instantes iniciais, a gente consegue fazer uma relação bem interessante, ó. Então a gente vai fazer um gráfico da velocidade global da reação nos primeiros instantes, em função dessa concentração inicial de cumeno em cada um dos experimentos, né? Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou fazer um experimento, né? Até eu conseguir. Tá bom? Então, ó, naquela equação lá, a velocidade inicial da reação, o que é, pessoal? Velocidade inicial da reação é quando eu considero que PC é igual a PC0, que é o que eu coloquei lá, né? Que a gente colocou. E a concentração dos outros dois, né? É igual a 0. Por quê? Porque bem no instante inicial da reação não tem benzeno, porque acabou de começar a reação, não formou quase nada ainda, né? E não tem propileno, né? Formou uma quantidade muito pequena de considera sendo igual a 0. Tá bom? Se eu substituir lá PC igual a PC0, e se eu substituir PB e PP igual a 0, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá vendo o que essa expressão está dizendo para a gente, pessoal? Tá? Ó, ele juntou aqui ó, concentração de sítios com a constante da reação e chamou de um K, né? Isso não tem muita importância, chamou de um K qualquer. Tá bom? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo que a constante, a velocidade inicial da reação é proporcional à pressão parcial de cumeno no início da reação. Tá vendo? Então, ó, isso é uma reta, né? Isso é um A igual a... desculpa, vou rabiscar aqui. Desculpa, tá? É um Y igual a A vezes X. É uma reta que passa pela origem, né? Concorda? Então, se eu graficar RC como Y e graficar PCO como X, essa equação aqui vai dar uma reta que passa pela origem, que é essa reta em preto aqui, ó, que ele desenhou, tá vendo? Tá? Então, pessoal, como é que eu descubro que a adsorção é a etapa limitante dessa reação? Ó, como é que eu descubro que a adsorção é a etapa limitante dessa reação? Eu preciso fazer experimentos com várias concentrações iniciais do reagente. Tá? Se eu fizer esse experimento com várias concentrações iniciais do reagente e calcular a velocidade inicial da reação, o gráfico vai ser uma reta se a adsorção for a limitante. Beleza? Se eu pegar os dados experimentais, fizer uma reta, fizer um gráfico, isso for uma reta que passa pela origem, beleza, descobri. A adsorção é realmente a etapa limitante. Se eu pegar os dados experimentais, plotar, né, a concentração inicial pela velocidade inicial da reação e não der uma reta, deu uma curva, deu alguma coisa, então quer dizer que o que a gente assumiu no início não está certo. A adsorção não é a etapa limitante dessa reação. Beleza? É isso que a gente vai fazer, né? É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa fazer, né? Comparar os dados experimentais com a teoria. Tá bom? Então vamos dar uma olhada no próximo caso? Ó, então vamos imaginar que não é a adsorção. A gente chutou, fez o gráfico, não deu uma reta. Então,
como é que a gente sabe se a reação na superfície é etapa limitante? Tá? O procedimento agora é o mesmo. Tá? A gente vai pegar a equação da reação e vai tentar escrever, né, uma equação, uma velocidade global de reação e depois achar a velocidade inicial global. Tá? Então, ó, a velocidade de reação a gente já viu, né? Ó, a velocidade de reação em relação à concentração de sítio ocupado e a pressão parcial e as constantes. Tá bom? Então, de novo, ó, a gente tem que eliminar a concentração de sítios ativos ocupados por benzeno e por cumeno, que são os dois que estão na equação aqui, né? Tá bom? Ó, então, a velocidade da adsorção, a gente já viu aqui, né? Ó, essa aqui é a velocidade da adsorção. Tá? Mas, ó, se a etapa limitante for a reação na superfície, então quer dizer que o Ka, que é da adsorção, e o Kd, que é o da adsorção, são muito maiores do que o Ks, que é a constante de reação da reação na superfície, né? Tá aqui em cima. Tá bom? Então, falar que o Ka e o Kd são muito maiores que o Ks é dizer que RA é velocidade da reação de adsorção, né? Velocidade da adsorção relacionada com a constante da reação, ela é praticamente igual a zero. Então, se eu substituir isso aqui em cima, eu vou encontrar que a concentração de sítios ativos ocupados por cumeno é proporcional à concentração de sítios ativos vazios. Tá bom? Guardem essa, tá? Ó, para a desorção, a gente pode escrever uma equação parecida e pode fazer o mesmo raciocínio. Tá? Se a velocidade de reação é a limitante, então RD for a limitante, né? Então RD sobre KD tende a zero. Se eu substituir isso aqui em cima, eu tenho uma expressão para concentração de sítios ativos ocupados por B. Bom? Então, ó, se eu substituir essas duas equações naquela anterior lá, ó, a velocidade da reação vai agora estar relacionada, ó, com a concentração de sítios vazios e com essa constante, né, que vai ser a junção das constantes individuais. Constantes de equilíbrio individuais, tá? Ó, concentração de sítios totais, agora a gente vai falar da concentração de sítio vazio, né? Então, ó, concentração de sítio vazio vem do balanço. Sítios totais vai ser o vazio mais os ocupados. Tá bom? Se eu substituir aqui, ó, o CBS e o CCS aqui nessa equação, né? Eu posso isolar a concentração de sítios vazios e encontrar essa expressão, né? Que tem a concentração de sítios ocupados, que é o que a gente consegue descobrir na prática. Substituindo na equação de cima ali, ó. Então, ó, a gente consegue encontrar uma equação para a velocidade da reação na superfície em função de coisas que eu consigo medir, tá? Concentração de sítios ativos totais, pressões parciais e constante de equilíbrio. Tá bom? Ele vai chamar isso aqui tudo, ó, de um K e vai substituir aqui, tá vendo? Então, ó, pessoal, essa aqui é a equação quando a gente considera que a velocidade global, que é essa R' aqui, ó, ela é igual à velocidade de reação na superfície, né? A superfície é limitante. Agora a gente faz o mesmo raciocínio, a gente vai encontrar a velocidade inicial da reação. Tá? Então, a pressão parcial de P é igual a zero, pressão parcial de B é igual a zero, né? Porque não tem elas no começo. E a pressão parcial de C é PC0. Tá bom? Se eu substituir isso aqui, olha a equação que eu chego, tá vendo? Eu chego nessa equação aqui. Opa. Chego nessa equação aqui. Agora eu preciso analisar essa equação aqui, ó, para comparar com os dados experimentais, né? Então, olha só, essa equação aqui ela vai ter uma forma dependendo, porque é 1 mais Kc vezes PCO. Esse gráfico, né, dessa função aqui, ó, ela vai ter uma forma dependendo do valor desse conjunto aqui, ó, tá? Se ele for muito maior que 1 ou muito menor que 1, tá? Então, ó, se esse produto aqui, ó, Kc vezes PCO for muito menor que 1, né? Muito menor que 1, esse termo aqui vai desaparecer daquela equação anterior. E agora, ó, a velocidade global vai ser uma reta em função de PCO, que é parecido com o que a gente viu lá na adsorção, né? Bom, então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que para concentrações baixas, né? Para concentrações baixas de PCO, né? Quando isso aqui é válido, para concentrações baixas de PCO,
a relação entre a velocidade da reação e a pressão parcial de Comeno, ela é uma reta, tá vendo? Ó, os pontinhos experimentais aqui, tá vendo? Ele é uma reta. Mas isso só vale para concentrações baixas, porque quando o PCO aumenta muito, quando a concentração de Comeno na fase gás aumenta muito, essa quantidade aqui, ó, Kc vezes PCO, começa a ficar muito maior que 1. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, né, Kc vezes PCO muito maior que 1 naquela equação do slide anterior, a velocidade da reação, ó, ela vai ser proporcional a 1 sobre Kc. Tá bom? Ou seja, ela é uma constante, né? Vai ser constante. Por quê? Porque ela não vai depender, tá vendo que ó, nesse caso aqui, ó, a velocidade inicial da reação não depende da pressão parcial de Comeno. Tá? É um K sobre um K, é uma constante. Então isso quer dizer que ele é uma reta, tá vendo? Ele é uma reta. Tá bom? Então, ó, se a velocidade global da reação for limitada pela etapa de reação na superfície, o gráfico da velocidade inicial da reação ele tem esse formato. Para concentrações de reagente baixa, ele é uma reta que passa da origem. Quando a concentração de reagente vai aumentando, isso vai caindo, vai inclinando, né? Vai deitando, deitando até virar uma reta. Bom? Tá, mas e agora vamos assumir que a adsorção não é limitante e a reação na superfície não é limitante. Então vamos fazer o mesmo raciocínio para a desorção. É o mesmo raciocínio, pessoal, tá? A gente vai bem rapidinho aqui, ó. Vamos escrever a velocidade da desorção em função da concentração de sítios, né? Ocupados por B e vazios, tá? Ó, a gente vai ter que eliminar, né, esse CBS e esse CV dessa equação usando as outras. Então, ó, a velocidade da reação na superfície é dada por essa equação aqui, que a gente já viu. E quando a desorção é limitante, é a mesma coisa que falar que K e Ks são muito maiores do que Kd. Tá? Então, isso vai dizer para a gente que RS sobre KS tende a zero, né? Se eu substituir isso aqui, eu vou encontrar uma equação para os sítios ativos ocupados por benzeno. Tá? Da mesma forma, se eu fizer o mesmo raciocínio para a adsorção, RAD sobre K é zero, e aí eu substituo isso na equação anterior, na equação 25 lá, tá? E eu tenho uma expressão para os sítios ativos ocupados por C. Se eu substituir isso nessa equação anterior aqui, ó, eu vou ter a concentração de sítios ativos ocupados por B, por benzeno, em função das pressões parciais, das constantes de equilíbrio e da concentração de sítios ativos vazios. Tá? Então, substituindo aqui, né? Essa é a expressão que eu comentei. Tá? A concentração de sítios ativos sai do balanço de sítio. Tá? Então, eu já tenho uma expressão para o ocupado por Comeno e ocupado por benzeno, tá? Nos dois slides anteriores. Substituo aqui, tenho uma expressão para a concentração de sítios ativos vazios. Mesmo raciocínio, pessoal, que a gente já está seguindo. Tá? E agora eu tenho uma expressão para a velocidade global de reação quando a desorção é a limitante. Ó, a gente vai chamar isso aqui tudo de um K. E vai fazer o mesmo raciocínio gráfico, tá? Então, a velocidade inicial da reação, que é o RCO, né? O linha, né? R'(CO) aqui. A gente encontra ela pegando essa expressão aqui e fazendo a pressão parcial de propileno e de benzeno igual a zero e a de Comeno igual a Comeno inicial. Tá bom? Se eu substituir isso tudo aqui, ó, eu vou chegar numa expressão. Tá? Façam isso se quiser para testar, para treinar, né? Para treinar. Eu vou chegar numa expressão em que a velocidade inicial da reação ela é uma constante, tá vendo? Concentração de sítios totais é constante. E isso aqui é uma constante de reação, que é constante também. Tá bom? Concluindo, pessoal, se a adsorção é a etapa limitante, a velocidade inicial da reação não varia com a pressão parcial do reagente. Tá? Isso vai dar uma reta. Tá bom, pessoal? Entenderam o raciocínio? Como a gente faz? Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente vai sempre comparar a equação teórica com os dados experimentais para poder descobrir, né? Descobrir qual a etapa que realmente é a limitante, né? A gente vai fazendo suposições
e através dessas suposições e os dados experimentais, a gente chega na resposta. Tá bom? Então, se precisar, assistam o vídeo de novo, anotem as dúvidas, para a gente conversar quando a gente se encontrar, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente vai continuar esse assunto, fazendo um resumo e aí partindo para um exemplo de cálculo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.